Boa noite à mesa, boa noite aos presentes, boa noite novamente a você que me assiste. Gostaria de solicitar aos técnicos que colocassem o slide. Bom, gente, eu gostaria de passar para vocês vereadores e também para quem nos assiste, vou falar sobre o aterro. E é sobre a reunião que nós fizemos, que convoquei todos os vereadores, mas somente alguns compareceram, para falar sobre a inconstitucionalidade da lei municipal que foi feita, a Lei 5.818 de 2024, porque eu gostaria de esclarecer alguns pontos, assim como o doutor Glauco, dessa vez eu não confundi o nome, falou que nós vamos fazer uma outra lei. É importante pontuar algumas coisas do que é de nossa competência aqui enquanto vereadores. E, acima de tudo, gostaria de pedir encarecidamente para que todos nós, sem exceção, tivéssemos unidade nessa nova lei que será feita. É extremamente importante para que não tenha erros, para que a gente possa, de fato, atender a população que possa ser impactada por isso. Bom, então, em síntese, é uma lei que foi declarada inconstitucional por desrespeitar a cooperação entre entes federados, ou seja, município, Estado e a União. Basicamente isso. Por conter uma restrição desproporcional, por ignorar a participação popular, e aqui a gente fala que não houve audiência pública, como o doutor falou, doutor Glauco, e por contrariar normas estaduais e federais. Puder mudar, por gentileza? E aqui eu falo dessa violação ao princípio da cooperação federativa, porque quando a gente fala da lei de resíduos sólidos, a gente está falando de uma lei de âmbito federal. E a lei que foi feita aqui nessa casa, no antigo mandato, onde alguns de nós não estávamos presentes, ela falava de forma absoluta que essa empresa não poderia entrar aqui. Então, isso, de fato, contraria diversas normas. Se puder mudar, por gentileza. Então, a gente fala da desproporcionalidade da restrição normativa municipal. Puder mudar, por gentileza. E eu estou sendo rápida aqui por conta do tempo. Violação ao princípio da participação popular e planejamento prévio. Aqui, na última sessão, o doutor Glauco falou que não houve audiência pública, não respeitando a vontade da população. Isso é bem verdade. Se puder mudar, por gentileza. Incompatibilidade com a legislação estadual e federal. E aqui está falando que o TJSP julgou essa norma municipal inconstitucional. E também a gente tem um tema de repercussão geral, que é o tema 145 do STF. Se puder mudar, por gentileza. Então, a gente tem aqui as questões estaduais e municipais do que é competência, do que nós podemos fazer. Se puder mudar, e aí eu vou explicar do que nós podemos fazer enquanto Câmara Municipal, porque existe o que o Executivo vai fazer, e aí o Glauco falou sobre a questão do plano, né, de uso do solo, do plano diretor, e o que nós aqui, enquanto Câmara Municipal, e aqui eu gostaria de falar para a população do que é competência nossa, porque muito está se falando a respeito dos vereadores, e nem tudo nós podemos fazer. Então, a gente sugere algumas ações relacionadas do licenciamento ambiental. O que a gente pode fazer? Encaminhar requerimentos à CETESB e ao Ministério Público. Algumas coisas que já foram feitas, que alguns cidadãos falou com a gente, a respeito de que plantaram eucaliptos lá, e isso está secando alguns mananciais, alguns rios. A gente pode fazer, e os cidadãos também, denúncias ao Ministério Público sobre isso, do quanto está impactando o solo. Solicitação de investigações sobre os impactos ambientais da instalação do aterro no município. Desenvolver planos de monitoramento ambiental constante. Fiscalização junto à Comissão de Meio Ambiente, que nós temos aqui nessa casa, para a proteção ambiental de afluentes, bacias hidrográficas, nascentes, lençóis freáticos e similares. Então, a Comissão de Meio Ambiente pode fazer reuniões, e aqui eu vi que vocês falaram sobre convocar os moradores da Farturinha, para que a gente passe para eles a situação que nós aqui, enquanto vereadores, estamos fazendo. Então, ali eu coloco outras questões, elaboração de estudos mais rigorosos sobre o risco de contaminação do solo, e também aí podemos pontuar sobre essa questão
lá do que já foi plantado e está destruindo os mananciais. Então, essas são algumas questões do que nós podemos fazer enquanto poder legislativo. Se eu puder só terminar, presidente, por favor. Como o assunto é relevante, só tem mais um minuto. Então, essas são algumas ações que são, de fato, de competência nossa, que nós podemos fazer. Então, para você que está preocupado com esse assunto, isso são ações que nós podemos fazer. Outras questões, como áreas relacionadas perto da sua residência, plano diretor, uso e ocupação do solo, isso vão ser feitos pelo Poder Executivo. Então, do que nos cabe é a transparência, são as reuniões com o presidente aí da Comissão de Meio Ambiente, encaminhar aí denúncias frente ao Ministério Público e, de fato, a plena transparência com você. Isso é o que nos cabe e gostaria de pedir plenamente a união de todos os vereadores para que possamos fazer isso junto, para que ninguém também, de fato, use isso como pauta política, porque nós não precisamos disso. Então, pedir a união de todos os vereadores para solucionar o problema dos moradores. É somente isso. Muito obrigada.